Ele me usou, e quando descobriu que eu estava grávida, virou as costas para mim como se eu fosse nada. Por muito tempo, achei que meu destino era carregar essa vergonha em silêncio. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aquele foi o início da minha maior força. É assim que escolho começar a minha história. Não com doçura, mas com verdade. Porque sei que do outro lado há quem também carregue marcas escondidas, feridas que o tempo não apaga, mas transforma. Meu nome é Clara, tenho 68 anos, carrego cabelos prateados que já não escondo mais, mãos marcadas pelo tempo e um olhar que já viu muita coisa que não deveria ter visto. Não conto o que vivi para buscar piedade. Não, conto porque sei que, em cada palavra, alguém pode se enxergar, se consolar ou até encontrar coragem. Eu era jovem demais, com sonhos simples demais. Quando comecei a trabalhar naquela pequena empresa, o salário era baixo, mas era o que sustentava a minha mãe, doente na época, e meus irmãos menores. Eu não podia me dar ao luxo de recusar. Todos os dias acordava cedo, preparava um café fraco e corria para bater o ponto. Meu patrão era um homem respeitado na cidade, sempre de terno, sorriso fácil e palavras que pareciam educadas. Por trás daquela máscara havia algo que eu só descobri tarde demais: frieza. Ele sabia que eu não tinha escolha, que dependia daquele emprego, e usou isso contra mim. Mas não quero me adiantar. Preciso que você entenda quem eu era antes de tudo acontecer. Eu era apenas uma menina tentando sobreviver. Eu acreditava que trabalhando duro, sendo correta, tudo daria certo. A vida não tinha me ensinado ainda que nem sempre o esforço é recompensado. Às vezes, é explorado. Lembro-me bem do escritório. As paredes brancas, sem alma, a mesa onde eu ficava com pilhas de papéis e aquele relógio grande que parecia me vigiar enquanto o tempo escorria. Eu trabalhava horas a mais e raramente ouvia um obrigado, mas não reclamava. Afinal, o pão na mesa dependia daquilo. Foi nesse cenário que a injustiça começou a se desenhar. Primeiro, olhares. Depois, palavras sussurradas, elogios que soavam estranhos. Eu fingia não ouvir, abaixava a cabeça e continuava, até que uma noite, quando todos já tinham ido embora, ele me chamou para ajudar em algo. E foi ali que minha vida se partiu em duas. Não vou me alongar nos detalhes. O que aconteceu naquela noite não foi escolha minha. Foi abuso de poder, foi invasão, foi violência silenciosa. Saí dali sentindo que tinha perdido algo que nunca mais recuperaria: a confiança em mim mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e vergonha. Eu o evitava, mas ele sempre encontrava um jeito de me lembrar quem tinha o controle. Me ameaçava com o emprego, com a fome que eu e minha família enfrentaríamos se eu ousasse abrir a boca. Eu calei por todos, não por mim, até que um atraso no calendário, um mal-estar, uma visita ao médico e a notícia que mudou tudo: eu estava grávida. Nunca esquecerei o frio que percorreu meu corpo. Não era apenas o medo da maternidade inesperada. Era o peso de carregar dentro de mim a marca de uma injustiça. Quando contei a ele, esperando pelo menos um mínimo de responsabilidade, recebi apenas desprezo. Se vire, esse problema é seu. Essas foram as palavras. E com elas, meu mundo desmoronou. Por muito tempo pensei que era o fim da minha vida. Eu, tão nova, grávida, sem marido, sem apoio, cercada por olhares de julgamento. Naquele tempo, ser mãe solteira era quase uma sentença de exclusão. Mas eu aguentei calada, porque dentro de mim crescia não apenas uma criança, mas também uma coragem que eu ainda não conhecia. Hoje, já idosa, sei que aquela gravidez não foi o fim, foi o começo. Um começo duro, injusto, mas que me ensinou a ser mais forte do que eu jamais imaginei. E é essa história que vou contar aqui em cada detalhe, para que você que me ouve agora saiba: nunca é tarde para transformar dor em força, e nunca é preciso aceitar a injustiça como destino. Agora, antes de continuar, eu quero pedir algo a você que me acompanha. Essa não é apenas a minha história. Quantas mulheres não carregam segredos, silêncios e marcas escondidas? Eu gostaria que você também compartilhasse sua história nos comentários. Diga seu nome, de onde fala. Sua voz importa. Sua dor merece ser ouvida. E se você sentir que essa história de alguma forma toca o seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, você ajuda não apenas a mim, mas a todas nós a manter vivas essas vozes que nunca devem ser caladas. Porque aqui,
cada história importa, e juntas nenhuma de nós é invisível. Antes que o mundo me mostrasse sua face mais cruel, eu ainda acreditava na promessa simples de que o esforço sempre seria recompensado. Acordava cedo, amarrava os cabelos, vestia minha roupa mais discreta e caminhava pelas ruas ainda molhadas de orvalho rumo ao escritório. O caminho era sempre o mesmo, mas dentro de mim havia um fio de esperança. Se eu trabalhasse direito, se fosse correta, se suportasse cada dificuldade, um dia as coisas mudariam. Eu tinha apenas 20 anos quando comecei naquele emprego. Não era um lugar grandioso, um escritório pequeno, onde tudo parecia girar em torno da figura do patrão. Os funcionários, poucos, o tratavam quase como um rei. Eu observava aquilo com estranhamento, mas também com certa admiração. Afinal, ele tinha o que eu não tinha: estabilidade, respeito, uma vida que parecia confortável. Meu trabalho era simples, mas pesado. Organizar pilhas de documentos, atender telefonemas, fazer anotações intermináveis em cadernos grandes que cheiravam a papel velho. Eu me sentava numa mesa de madeira gasta, onde a tinta da superfície já se descascava. Na parede à minha frente havia um relógio grande, de ponteiros pesados, que marcava o tempo com uma lentidão cruel. Quantas vezes olhei para ele torcendo para que os ponteiros corressem mais depressa, e ainda assim, eles pareciam zombar da minha pressa de viver. Mesmo diante do cansaço, eu me esforçava para não reclamar. A cada final de mês, aquele pagamento, por menor que fosse, garantia remédios para minha mãe e o pão que dividíamos em fatias medidas com cuidado. Eu era a mais velha entre meus irmãos e sentia nos ombros o peso de uma responsabilidade que parecia maior do que a minha idade. O patrão, à primeira vista, era cortês. Sempre aparecia de terno, sorridente, falando alto, cumprimentando com palavras que soavam respeitosas. Eu o via como alguém distante, inalcançável, alguém que vivia em outro mundo, um mundo de carros brilhantes, relógios caros e almoços que eu só conhecia de ouvir falar. O tempo passou e fui me acostumando à rotina, os telefonemas, os papéis, os recados que eu carregava de um lado a outro do escritório. Eu era eficiente, nunca me atrasava, nunca esquecia uma tarefa. Gostava de pensar que, de alguma forma, eu estava provando o meu valor, mas havia pequenos sinais que, na minha ingenuidade, escolhia ignorar. Os olhares demorados que ele lançava quando pensava que ninguém percebia, as perguntas pessoais que pareciam se infiltrar em meio às ordens de trabalho. E sua mãe, Clara, continua doente? Deve ser difícil carregar tanta responsabilidade sozinha, não é? Eu respondia com simplicidade, sem desconfiar da intenção oculta. Achava que era apenas interesse humano, preocupação. Com o tempo, as palavras começaram a mudar de tom. Um elogio aqui, outro ali, sempre atravessando a linha do que era profissional. Você tem mãos delicadas, parece que nasceram para o cuidado. Eu sorria sem graça e voltava ao trabalho. Dentro de mim, algo se incomodava, mas eu não tinha coragem de dar nome àquilo. Era mais fácil acreditar que eu estava imaginando, que eu exagerava, que era apenas minha insegurança de menina pobre diante de um homem poderoso. O escritório, antes um lugar de esforço honesto, começou a se tornar um campo de tensão. Cada vez que eu ouvia seus passos se aproximando, meu coração acelerava. Eu fingia concentração nos papéis, nos números, nas anotações, mas não havia como esconder. Ele notava meu desconforto e parecia se alimentar dele. Apesar de tudo, eu seguia. Afinal, o que eu poderia fazer? A vida não me dava escolhas largas. Se eu perdesse aquele emprego, perderíamos o sustento. Não havia rede de apoio, não havia parente rico para me estender a mão. Havia apenas eu e aquela mesa de madeira gasta, que parecia me prender pelos braços e me lembrar todos os dias que ali era o meu lugar. Foi nesse tempo que aprendi o peso do silêncio. Eu já sabia que a vida era dura, mas não sabia que a injustiça podia se esconder atrás de sorrisos elegantes. Eu já sabia que precisava ser forte, mas não sabia que seria testada dessa forma. Havia noites em que eu chegava em casa exausta, deitava na cama e me perguntava se algum dia eu seria vista por quem realmente era, e não apenas como uma peça substituível dentro de um escritório frio. Mas logo lembrava do rosto da minha mãe, dos meus irmãos pequenos, e a resposta vinha clara. Eu não podia desistir, não percebia ainda, mas ali, no meio da rotina,
começava a nascer dentro de mim uma chama, uma força silenciosa que mais tarde seria minha arma mais poderosa. Naquele momento, no entanto, eu ainda acreditava que o trabalho, o esforço e a dedicação seriam suficientes para conquistar respeito. Eu ainda acreditava que pessoas como meu patrão, cercadas de poder e admiração, eram espelhos de algo a ser seguido. A inocência me acompanhava como um véu. Eu não sabia que em breve esse véu seria arrancado à força, deixando exposta a verdade mais dura, que algumas pessoas usam o poder não para construir, mas para destruir, e que o sorriso mais bonito pode esconder a intenção mais cruel. Sim, antes da queda, eu era apenas uma jovem de coração puro, carregando fardos grandes demais, acreditando que o futuro me traria recompensas. Mas o que me aguardava era um abismo que eu jamais poderia imaginar. E foi ali, naquele mesmo escritório de paredes brancas e relógio pesado, que minha vida começou a se despedaçar. Não foi de um dia para o outro que a máscara caiu. O que aconteceu comigo foi como um veneno lento, que começa com pequenas doses, invisíveis, até tomar conta de todo o corpo. Assim eram os gestos do meu patrão, discretos no início, mas sempre calculados, sempre pesados, sempre perigosos. No começo eram apenas palavras. Você é a funcionária mais dedicada daqui. Eu sorria tímida, achando que aquilo era apenas reconhecimento. Mais tarde, a frase mudava de tom. Uma moça como você não deveria estar escondida atrás de papéis. Merecia mais. Eu não sabia responder, apenas abaixava a cabeça e continuava. Depois, vieram os toques disfarçados. Uma mão no ombro, dita como um gesto de incentivo. Um toque na mão quando eu lhe entregava uma caneta. Eu me afastava rápido, mas não dizia nada. Era como se uma trava me segurasse a língua. O medo de perder o emprego, de envergonhar minha família, de não ter como sustentar a casa, me mantinha em silêncio. O pior era que ele sabia disso. Sabia da doença da minha mãe, sabia da dependência que tínhamos daquele salário, sabia da minha falta de opções. Ele usava cada detalhe da minha fragilidade como arma, e eu, tão nova, não sabia como me defender. As horas extras começaram a se tornar rotina. Ele me chamava para ficar até mais tarde, alegando que precisava de ajuda com documentos. Os outros funcionários já tinham ido embora, e eu ficava ali, sozinha com ele. A cada vez, meu corpo gritava por dentro, mas minhas pernas obedeciam ao comando de ficar. Afinal, eu não podia perder aquele emprego. Naquelas noites, o relógio do escritório parecia mais cruel do que nunca. Os ponteiros se arrastavam e eu desejava que chegasse logo a hora de ir embora. Mas era justamente nesse silêncio do fim do dia que ele se aproximava. Perguntava da minha vida pessoal, se eu tinha namorado, se eu não me sentia sozinha. Eu respondia com frases curtas, tentando encerrar a conversa. Mas ele nunca parecia satisfeito. Uma vez, lembro-me bem, ele disse: "Você tem ideia de quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar tão próximas de mim?" Aquilo me deu um arrepio. Não era elogio, era aviso. Eu entendi naquele instante que ele não falava de trabalho. Ainda assim, não reagi. Voltei para casa naquela noite e chorei baixinho para não acordar minha mãe. Lavei o rosto, me olhei no espelho e disse a mim mesma: aguente só mais um pouco. Aguente até conseguir algo melhor. Mas o algo melhor nunca chegava. O que chegava era apenas mais silêncio, mais peso, mais medo. Aos poucos, meu corpo começou a sentir. Eu emagrecia, perdia o apetite, tinha noites mal dormidas. A cada manhã, era como vestir uma armadura para enfrentar aquele escritório. E mesmo assim, a armadura parecia frágil demais diante dele. O abuso não foi um raio que caiu de repente. Foi um cerco que se fechou, um laço que foi apertando até que eu não pudesse mais escapar. Quando finalmente aconteceu, numa daquelas noites em que fiquei sozinha para ajudar, não tive forças para lutar. Ele me prendeu não apenas com as mãos, mas com a certeza de que eu não tinha saída. Não vou descrever detalhes, não é necessário. O que importa é o que ficou, o vazio, a sensação de que tinham arrancado de mim algo que eu nunca mais teria de volta. O corpo ainda carregava a dor física, mas era a alma que gritava mais alto. Uma vergonha que não era minha, mas que eu carregava como se fosse. Nos dias que se seguiram, eu andava pelo escritório como um fantasma. Cumpria as tarefas, mas não me reconhecia mais. O relógio na parede continuava a marcar as horas, indiferente à minha dor. Os outros funcionários nada percebiam,
ou fingiam não perceber. Talvez eles também temessem perder seus empregos. Talvez estivessem acostumados a ignorar o que se passava sob aquele teto. Ele, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Cumprimentava a todos com seu sorriso ensaiado, dava ordens com a mesma voz firme e, quando passava por mim, lançava um olhar rápido, cheio de ameaça silenciosa. Era como se dissesse: ninguém vai acreditar em você. E, no fundo, eu também acreditava nisso. Quem acreditaria na palavra de uma menina pobre contra a de um homem tão respeitado? Foi ali que aprendi o peso da invisibilidade. Eu podia gritar por dentro, mas para o mundo, eu era apenas mais uma funcionária atrás de uma mesa. Minha dor não tinha testemunhas, minha verdade não tinha espaço. Houve noites em que pensei em desistir de tudo, mas sempre que olhava para minha mãe, frágil, deitada na cama, esperando os remédios que eu comprava com meu salário, eu engolia o choro e dizia a mim mesma: aguente. O abuso continuou como uma sombra. Não era constante, mas era suficiente para me manter em estado de alerta. Eu nunca sabia quando ele iria me chamar para ficar mais tarde, quando sua voz cortês iria se transformar em ordem velada. Eu vivia no limite, como quem caminha sobre vidro, tentando não quebrar nada, tentando não chamar atenção. E foi nesse estado de medo constante que algo aconteceu, mudando tudo. Meu corpo começou a dar sinais que eu não entendia no início. O atraso, o mal-estar, a tontura, até que um exame médico trouxe a resposta que me gelou o coração. Eu estava grávida. Naquele instante, o chão sumiu sob meus pés. Eu, tão jovem, tão assustada, tão sozinha, carregava dentro de mim não apenas uma vida, mas também o peso da injustiça. E quando criei coragem para contar a ele, esperando pelo menos um mínimo de responsabilidade, ouvi a frase que jamais esqueci: esse problema é seu. Foi assim, com 4 palavras, que ele me condenou à solidão mais cruel. Quando o médico confirmou a gravidez, não houve alegria, não houve surpresa doce, não houve planos para o futuro. Houve apenas um silêncio profundo que me envolveu e me fez sentir como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Eu saí do consultório com as mãos trêmulas, segurando o papel do exame, como se aquele pedaço de papel tivesse o poder de mudar toda a minha história. Era como carregar uma sentença. Eu, tão nova, tão cheia de responsabilidades que já me sufocavam, agora tinha dentro de mim uma vida que não havia sido fruto de amor ou de escolha. Caminhei pelas ruas como se estivesse invisível. As pessoas passavam, riam, conversavam, e eu pensava: se soubessem o que se passa dentro de mim, me olhariam de outra forma. Naquela noite, quase não consegui dormir. Minha mãe tossia no quarto ao lado e eu olhava para o teto escuro pensando em como iria sustentar mais uma vida. Eu mal dava conta da minha família. Meus irmãos dependiam de mim e agora, quem dependeria ainda mais seria uma criança que não pediu para nascer. Por alguns dias, escondi a notícia de todos. Carregava aquele segredo como quem carrega uma pedra no peito, mas não conseguia esconder do patrão. Eu sabia que, de uma forma ou de outra, ele perceberia, e eu precisava de respostas. Precisava acreditar que talvez ele fosse assumir algum tipo de responsabilidade. Criei coragem. Entrei em sua sala com o coração acelerado, as mãos frias. Falei com voz baixa, quase num sussurro. Contei do exame, da gravidez, da situação que agora era maior do que eu podia suportar. Esperei por segundos que pareceram eternos, como se houvesse uma chance de ele mostrar humanidade. Mas o que recebi foi um olhar gelado, sem emoção, sem compaixão. Ele recostou-se na cadeira, soltou um suspiro impaciente e disse apenas: esse problema é seu. 4 palavras. Foi tudo. Senti como se uma porta tivesse se fechado diante de mim. Ele não apenas negava qualquer responsabilidade, como deixava claro que não queria sequer ouvir sobre aquilo. Para ele, eu não passava de uma funcionária descartável, uma peça de engrenagem que poderia ser substituída a qualquer momento. Saí daquela sala com as pernas trêmulas. O escritório parecia maior, mais frio, mais cruel do que nunca. O relógio na parede marcava as horas, mas para mim o tempo parecia parado. Era como se o mundo inteiro tivesse me virado as costas. Naqueles dias, a solidão se tornou minha companheira constante. Eu carregava dentro de mim uma vida, mas me sentia cada vez mais morta por dentro. Tinha medo dos olhares, medo dos julgamentos, medo das perguntas que inevitavelmente viriam. Naquela época, ser mãe solteira era quase uma maldição.
As pessoas não enxergavam a mulher, não enxergavam a dor, apenas o estigma. Eu comecei a esconder a barriga debaixo de roupas largas. Cada dia de atraso no ciclo, cada enjoo, cada sinal de mudança no meu corpo, me lembrava de que não havia volta. O que antes era apenas silêncio, agora se tornava evidência. E eu não estava pronta. As noites eram as piores. Eu me deitava na cama, fechava os olhos e sentia o peso do futuro me esmagando. Pensava em como iria contar para minha mãe. Ela já sofria com a doença. Como reagiria ao saber que a filha estava grávida sem marido, sem apoio? E meus irmãos? O que diriam os vizinhos, os parentes distantes? Eu sabia exatamente o que diriam. Que eu era fraca, que eu tinha me perdido, que eu envergonhava a família. Aos poucos comecei a evitar olhares, evitar conversas, evitar até mesmo a mim mesma no espelho. Via um rosto cansado, uma jovem que parecia envelhecida pela dor e pelo medo. Eu não me reconhecia mais, mas mesmo em meio ao desespero, havia algo dentro de mim que resistia. Talvez fosse o instinto de sobrevivência. Talvez fosse o amor silencioso que começava a brotar, mesmo contra a minha vontade, por aquela vida que crescia dentro de mim. Eu não sabia ainda, mas esse filho seria minha maior força. Na época, no entanto, tudo o que eu conseguia sentir era pavor. Lembro-me de uma tarde chuvosa, quando cheguei em casa ensopada com os pés gelados. Minha mãe estava deitada, fraca, e me pediu que aquecesse um pouco de sopa. Enquanto mexia a panela, as lágrimas caíam e se misturavam ao vapor. Eu pensei, como vou alimentar mais uma boca? Como vou ser mãe se eu mesma ainda não aprendi a viver? Foi nesse período que comecei a escrever em um caderno velho. Não tinha coragem de falar com ninguém, mas precisava colocar para fora o que me sufocava. Então, escrevia. Cada palavra era um desabafo, cada página, um grito preso. Aquele caderno se tornou meu refúgio. Nele, eu contava a verdade que não podia ser dita em voz alta. E foi nesse mesmo silêncio, nessas páginas escondidas, que começou a nascer a Clara, que eu sou hoje. Eu não sabia como, não sabia quando, mas uma voz dentro de mim dizia que eu não podia me entregar, que de alguma forma eu transformaria aquela dor em algo maior. Naquele tempo parecia impossível. Eu estava sozinha, grávida, marcada pelo desprezo do homem que deveria ter assumido sua responsabilidade. Eu era invisível aos olhos de todos, mas no fundo, eu começava a entender que invisível não significava impotente. O silêncio que me aprisionava, um dia, se tornaria a arma que me libertaria. O silêncio é um lugar perigoso, pode ser prisão, mas também pode ser abrigo. Naquele tempo, eu ainda não entendia a diferença. Eu apenas sabia que precisava me esconder dentro de mim mesma para sobreviver. Foi o caderno velho, de capa azul desbotada, que se tornou meu companheiro mais fiel. Ele não julgava, não virava o rosto, não me acusava. Ali eu escrevia tudo. As humilhações, o medo, a dor, os detalhes que eu não ousava dizer em voz alta. Cada palavra que eu registrava era como uma semente que eu enterrava, esperando o tempo certo para florescer. Eu não tinha coragem de enfrentar meu patrão de imediato. O poder dele era grande demais e eu me sentia pequena demais. Mas aos poucos comecei a perceber que minha aparente fraqueza podia ser minha maior arma. O silêncio que ele achava ser submissão era, na verdade, estratégia. Enquanto eu calava, eu observava. Enquanto fingia não reagir, eu registrava. Ele acreditava que eu estava vencida. Continuava a circular pelo escritório com seu terno impecável e seu sorriso ensaiado. Olhava para mim como quem olha para alguém que já foi derrotado. Mal sabia ele que por trás do meu olhar baixo nascia uma coragem silenciosa. Foi nesse tempo que decidi guardar provas. As pequenas frases insinuantes, os bilhetes deixados em minha mesa, as ordens para ficar até mais tarde. Tudo isso eu escrevia no meu caderno, com data, com detalhes. Era como montar um quebra-cabeça que um dia mostraria a verdade inteira. Não era vingança que eu buscava, era justiça. Eu sabia que minha voz sozinha talvez não tivesse força, mas as palavras escritas, os registros, os detalhes minuciosos poderiam falar por mim quando chegasse a hora. Dentro de casa, continuei calada. Não contei para minha mãe nem para meus irmãos. Eles já carregavam dores suficientes, não precisavam das minhas. Eu preferi sorrir de leve, servir o jantar, colocar os pratos à mesa como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim
algo mudava. Cada movimento do meu corpo lembrava que havia uma vida crescendo dentro de mim. E aos poucos, aquela criança que no início me causou desespero, começou a me dar forças. Eu não sabia ainda como seria a maternidade. Não sabia se daria conta, mas sabia que não podia desistir, porque desistir agora seria desistir de mim mesma. Houve um dia em especial que ficou marcado em minha memória. Era fim de tarde, o escritório estava quase vazio e eu estava organizando pastas na mesa. O patrão entrou, parou atrás de mim e disse em tom baixo: "Lembre-se, Clara, ninguém vai acreditar em você. Você só está aqui porque eu deixo." Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu levantei os olhos e o encarei. Não disse nada, mas o silêncio do meu olhar foi tão firme que vi por um segundo a expressão dele vacilar. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Ele percebeu que já não tinha o mesmo domínio. Eu saí do escritório naquela noite sem lágrimas. Pela primeira vez não chorei ao chegar em casa. Pelo contrário, escrevi no caderno uma frase que nunca esqueci. Ele pensa que me calou, mas foi no silêncio que encontrei minha voz. A partir daquele dia, meu silêncio deixou de ser prisão e passou a ser resistência. Eu já não era mais a mesma. Ainda demoraria muito até que tudo viesse à tona, até que minha força fosse revelada por inteiro, mas a semente já estava plantada e eu, mesmo com medo, comecei a regá-la com determinação. Eu sabia que viria o tempo certo e foi assim que descobri que o silêncio não era fraqueza. O silêncio podia ser sabedoria. O silêncio podia ser coragem. O silêncio podia ser o início da vitória. Agora eu quero falar com você que me escuta. Talvez você também já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sentido na pele o peso da injustiça, o silêncio imposto, o medo de não ser acreditada. Se isso aconteceu com você, saiba, o silêncio pode doer, mas também pode se transformar em força. Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua história, seu nome, de onde fala. Suas palavras podem consolar alguém, assim como as minhas hoje alcançam você. E se essa história faz sentido para você, se toca seu coração de alguma maneira, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim você ajuda não só a mim, mas a todas nós que precisamos lembrar todos os dias. Nunca somos invisíveis. O silêncio havia se transformado em minha estratégia, e com ele veio também a clareza. Eu já não me via como vítima, e sim como alguém que precisava esperar o momento certo. Era como se a cada dia eu fosse afiando uma lâmina invisível, que só seria usada quando realmente tivesse força para cortar. A primeira decisão que tomei foi nunca mais me deixar pegar de surpresa. Ele acreditava que eu estava derrotada. Acreditava que meu medo me mantinha presa. Mas a cada palavra, a cada gesto, eu registrava tudo. O caderno azul se tornava um arquivo de verdades escondidas. Escrevia datas, horas, frases exatas. Anotava até os menores detalhes. A cor da gravata que ele usava, a posição do relógio na parede quando ele se aproximava, o jeito como abaixava a voz para sussurrar ameaças. Cada detalhe parecia pequeno, mas eu sabia que um dia formaria um retrato claro do que ele era. Além disso, comecei a guardar pequenos objetos. Um bilhete com sua letra apressada, pedindo que eu ficasse até mais tarde. Uma folha de ponto em que só o meu nome aparecia além do dele, comprovando que ficávamos sozinhos. Recortes de agenda, anotações de reuniões que nunca existiram, tudo era guardado com cuidado, escondido no fundo de uma caixa de madeira sob minha cama. Eu já não tinha a ingenuidade dos primeiros meses. Agora, cada movimento meu era calculado. Eu fingia submissão quando precisava, sorria de leve quando ele exigia, mas dentro de mim estava firme. Com o tempo percebi que o olhar dele havia mudado. Não era mais apenas de arrogância, havia também desconfiança. Ele sentia que algo estava diferente, mas não conseguia entender o que era. Eu não lhe dava motivos claros, apenas mantinha a rotina. Mas minha postura já não era a mesma. Meus olhos não fugiam tanto, minhas mãos não tremiam mais como antes. Eu estava grávida, sim. E essa gravidez, que antes parecia condenação, agora me fortalecia. A cada dia, ao sentir meu corpo mudar, eu lembrava que não estava sozinha. Havia uma vida dentro de mim e eu precisava ser forte por ela. Foi nesse tempo que comecei a procurar aliados discretos. Não podia confiar em qualquer pessoa, porque muitas tinham medo dele. Mas havia 2 colegas de trabalho, mulheres simples como eu, que começaram a perceber meu cansaço, minhas ausências rápidas no banheiro, meus enjoos. Não me perguntaram nada diretamente, mas seus olhos transmitiam cuidado. Um dia, numa pausa rápida para o café, uma delas me disse: "Clara,
Se precisar, pode contar comigo. Não era muito, mas para mim significava um mundo. Eu não revelei nada naquele momento, mas aquela frase me deu forças. Eu não estava tão invisível quanto pensava. Também passei a observar melhor os corredores do poder que cercavam meu patrão. Percebi que, apesar da imagem de respeitado, havia quem não gostasse dele. Alguns clientes murmuravam sobre promessas não cumpridas, funcionários antigos lembravam de dívidas de gratidão que nunca foram reconhecidas. Era como se a fachada começasse a rachar e eu precisava apenas esperar pelo momento em que cairia inteira. Enquanto isso, o caderno azul seguia sendo meu confidente. Escrevia todas as noites, não apenas os fatos, mas também meus pensamentos. Às vezes, lia em voz baixa o que tinha escrito e me emocionava com minhas próprias palavras. Ali, percebia que não era mais a mesma jovem assustada. Eu estava me transformando. Era estranho porque, por fora, eu ainda parecia a mesma. A funcionária pontual, discreta, eficiente, mas por dentro, eu era outra. O medo não havia desaparecido, mas agora caminhava ao lado da coragem. Eu ainda chorava às vezes, mas chorava menos. Chorava porque sabia que precisava segurar as lágrimas para coisas maiores. Certa vez, ao final de um expediente, ele me chamou à sala. Falou em tom autoritário, tentando repetir os velhos gestos de domínio. Você sabe que sua situação é frágil, não é? Sem esse emprego, o que seria de você? Eu não respondi, apenas o olhei com calma, em silêncio. Foi a primeira vez que percebi o poder de não reagir como ele esperava. Meu silêncio não era mais medo, era desafio. Ele não suportava isso. Acostumado a ver todos se curvarem, não sabia lidar com alguém que o encarava sem palavras. Naquele instante eu percebi que, mais cedo ou mais tarde, ele cairia. A maternidade que crescia dentro de mim também mudou o meu olhar. Eu deixei de pensar apenas em sobreviver. Passei a pensar no futuro. Que tipo de mãe eu queria ser? Que tipo de exemplo eu daria ao meu filho ou filha? Não poderia ser a mulher que abaixou a cabeça e aceitou a injustiça. Eu teria que ser aquela que enfrentou, ainda que com passos pequenos, mas firmes. Assim, dia após dia, fui reunindo minhas forças. Eu não estava pronta para a grande revelação, não ainda, mas estava plantando tudo o que precisava para que, quando o momento chegasse, ninguém pudesse negar a verdade. O patrão achava que ainda me tinha em suas mãos, mas ele já não percebia que a cada palavra, a cada descuido, eu estava enredando em sua própria armadilha. E eu sabia, o tempo, esse mesmo tempo que parecia tão cruel, trabalharia a meu favor. O poder tem um gosto viciante. Quem está acostumado a mandar não aceita facilmente ser contrariado. Eu sabia disso, e talvez fosse exatamente por isso que meu silêncio começava a incomodar mais do que qualquer palavra. Ele estava acostumado a me ver abaixar os olhos, pedir desculpas por coisas que não eram minha culpa, aceitar suas ordens sem questionar. Mas, de repente, não era mais assim. Eu continuava cumprindo minhas tarefas, mas já não me curvava diante de suas insinuações. O que antes era submissão, agora era firmeza silenciosa. Comecei a notar a irritação em seus gestos. O sorriso ensaiado já não era tão constante. Às vezes, sua voz subia em tom desnecessário, apenas para tentar me intimidar. Dizia coisas como: Clara, você anda distraída. Está deixando escapar detalhes, mas eu sabia que não era verdade. Ele queria apenas me desequilibrar, e eu, por dentro, me mantinha em pé. Cada vez que ele tentava me diminuir, eu respirava fundo, erguia a cabeça e permanecia em silêncio. Não havia confronto direto, não havia gritos. Havia apenas um olhar firme que ele já não conseguia sustentar por muito tempo. Foi nesse período que algumas situações revelaram sua perda de controle. Lembro-me de uma manhã em que ele entrou no escritório mais cedo do que o habitual, jogou alguns papéis sobre minha mesa e disse com arrogância: Você só está aqui porque eu permito. Não se esqueça disso. Eu não respondi. Continuei organizando as folhas calmamente, como se aquelas palavras não me atingissem. Mas quando levantei os olhos, meu silêncio foi mais forte do que qualquer resposta. Ele desviou o olhar rapidamente e saiu da sala sem dizer mais nada. Foi naquele instante que percebi. Ele começava a temer a força que eu carregava, mesmo sem levantar a voz. A gravidez avançava e já não era possível esconder tanto. Alguns colegas de trabalho cochichavam, outros apenas me observavam em silêncio. Eu não dizia nada, não confirmava nada, apenas seguia com a cabeça erguida. Sabia que as perguntas surgiriam, mas eu também sabia que, quando viessem,
eu estaria pronta. Meu corpo mudava e com ele minha determinação crescia. Cada movimento dentro de mim era um lembrete de que eu não lutava apenas por mim, mas por aquela vida que dependia de mim. A criança se tornava a razão pela qual eu não poderia desistir. E quanto mais eu me fortalecia, mais ele tentava me atingir. Em uma reunião, diante de outros funcionários, tentou me expor. Disse em tom de deboche: alguns aqui parecem estar com a cabeça em outro lugar. Talvez problemas pessoais estejam atrapalhando o trabalho. Todos entenderam a indireta. O silêncio que se fez na sala foi pesado. Eu poderia ter abaixado a cabeça, mas não fiz. Continuei sentada, escrevendo minhas anotações como se suas palavras não tivessem importância. Não dei a ele o prazer de me ver abalada. Depois daquela reunião, percebi algo novo. Os olhares dos colegas já não eram apenas de curiosidade, mas também de respeito. Eles viam que eu suportava sem me quebrar. O patrão, porém, estava cada vez mais incomodado. A cada tentativa de me humilhar, era ele quem se expunha. Sua imagem de homem elegante, de chefe exemplar, começava a rachar. Eu podia ver as fissuras se formando, ainda pequenas, mas cada vez mais evidentes. Meu caderno azul continuava sendo meu refúgio. Nele, eu registrava cada uma dessas situações. As palavras dele na reunião, os olhares que troquei com os colegas, até mesmo o silêncio que se fez naquela sala. Eu sabia que tudo isso teria valor no momento certo. Foi nesse tempo que tive um sonho. Sonhei que estava em frente a uma porta fechada com uma chave em minhas mãos. Eu hesitava em usá-la, com medo do que encontraria do outro lado. Mas quando finalmente girei a chave, a luz entrou com tanta força que eu não conseguia mais enxergar a escuridão. Acordei com lágrimas nos olhos e entendi o que aquele sonho significava. Eu tinha nas mãos a chave para libertar minha própria história. Faltava apenas coragem para girá-la. O patrão, cego pela arrogância, não percebia que sua própria conduta o estava cercando. Quanto mais tentava me intimidar, mais deixava claro diante dos outros que algo não estava certo. E eu, pacientemente, deixava que ele cavasse a própria queda. Minha estratégia era simples: resistir em silêncio, registrar cada detalhe, esperar o tempo certo. E esse tempo se aproximava. Eu sentia no ar. Naquele ponto, eu já não era a menina assustada que entrou naquele escritório anos antes. Eu era uma mulher prestes a dar à luz, não apenas a uma criança, mas a uma nova versão de mim mesma. O dia da revelação ainda não havia chegado, mas a batalha já estava sendo vencida, porque eu havia recuperado o que ele tentou roubar de mim. Minha voz, mesmo em silêncio, eu já falava mais alto do que ele. Havia um peso no ar naquela manhã. Eu acordei com o coração acelerado, como se o próprio tempo estivesse me empurrando para o que estava prestes a acontecer. Não foi uma decisão repentina. Eu já vinha me preparando há meses. Cada anotação no meu caderno, cada prova guardada, cada silêncio sustentado. Tudo me trouxe até ali. O escritório estava movimentado, funcionários entrando e saindo, papéis sendo distribuídos, telefonemas tocando sem parar. Eu me sentei na minha mesa, mas sabia que aquele não seria um dia comum. Eu já tinha decidido. Seria o dia da verdade. O patrão chegou com sua habitual elegância artificial. O terno alinhado, o sorriso ensaiado, o ar de superioridade. Caminhou pelo corredor como quem acredita que o mundo lhe pertence. Mas por dentro, eu sabia, ele já não era tão seguro. Desde minhas mudanças de postura, desde que percebera que já não me dobrava facilmente, algo nele havia se desequilibrado. Foi em uma reunião diante de todos que o momento chegou. Ele falava alto, distribuindo ordens, tentando reafirmar sua autoridade. Em certo momento, fez uma insinuação direta apontando para mim. Alguns aqui precisam aprender a separar vida pessoal de trabalho. Não admito distrações em minha equipe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entenderam para quem aquelas palavras eram dirigidas. Meu coração bateu forte, mas eu sabia que era a hora. Respirei fundo, levantei a cabeça e pela primeira vez quebrei o silêncio com palavras. Minha voz saiu calma, mas firme. A minha vida pessoal só se tornou pública porque o senhor assim quis. E já está na hora de todos saberem a verdade. O ambiente congelou. Ninguém esperava que eu falasse. O patrão me encarou surpreso, tentando manter a compostura. Sorriu de forma nervosa e disse: "Que absurdo é esse, Clara? Do que você está falando?" Eu não me alterei. Tirei da pasta que havia levado comigo os papéis que vinha guardando. Coloquei sobre a mesa registros, bilhetes, folhas de ponto, tudo o que comprovava os momentos em que ele me obrigara a ficar sozinha no escritório. Depois, abri meu caderno azul, onde estavam escritas as anotações de meses
com datas e detalhes. Estou falando disso, respondi, olhando diretamente em seus olhos. Os colegas de trabalho começaram a se aproximar, curiosos e inquietos. Alguns pegaram os papéis, leram rapidamente, trocaram olhares entre si. O murmúrio cresceu. O patrão, que sempre teve a sala sob controle, agora estava acuado. Ele tentou se defender. Levantou-se e disse: "Isso é invenção, mentiras de uma funcionária ingrata que quer destruir minha reputação." Mas sua voz já não tinha a mesma força. Ele gesticulava demais. Falava alto demais. Era o desespero tentando esconder a verdade. Eu não precisei gritar, não precisei implorar. Apenas mantive a postura. Eu não preciso destruir sua reputação. O senhor mesmo fez isso. Tudo o que está aqui prova o que aconteceu. Eu apenas escrevi o que vivi. Mostrei então um documento que havia conseguido com a ajuda discreta de uma das colegas. Uma folha de ponto oficial, assinada por ele, com meu nome marcado em noites em que o escritório deveria estar fechado. Aquilo era a confirmação que faltava. O silêncio que se seguiu foi diferente desta vez. Já não era silêncio de medo, mas de revelação. Todos olhavam para ele, não mais para mim. Pela primeira vez, os olhos não estavam sobre a mulher que ele tentou calar, mas sobre o homem que havia se traído com seus próprios atos. Ele ainda tentou rir, dizer que tudo era um mal-entendido. Mas ninguém acreditou. A máscara havia caído. Aquele chefe respeitado, admirado por muitos, estava nu diante da verdade. Eu, por outro lado, estava firme. Não havia ódio em minha voz, apenas verdade. Não havia gritos, apenas clareza. E foi exatamente isso que o desarmou. Saí da sala naquele dia com a sensação de que um peso imenso tinha sido tirado dos meus ombros. Eu não estava mais escondida. Minha voz, que ele tentou enterrar no silêncio, ecoava agora nos corredores do mesmo lugar onde tantas vezes me senti invisível. O mais impressionante foi perceber os olhares ao meu redor. Havia espanto, sim, mas também havia respeito. Alguns funcionários se aproximaram mais tarde, discretamente, para dizer que sabiam que havia algo errado, mas nunca tiveram coragem de falar. Outros apenas me olharam com um misto de admiração e arrependimento. E ele já não era mais o mesmo. O brilho da arrogância desapareceu. Sua voz perdeu a firmeza. Ele caminhava como quem já não tinha chão. Naquele dia, compreendi que a verdade não precisa de gritos para ser ouvida. Ela só precisa de coragem para ser dita no momento certo. Eu voltei para casa cansada, mas leve. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem chorar, dormi em paz. A manhã seguinte, a revelação chegou com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do medo, mas o sossego depois da tempestade. Acordei antes do sol, sentei-me à beira da cama e deixei que a luz tímida da janela tocasse minhas mãos. Respirei fundo. Não havia euforia, havia um cansaço profundo, desses que parecem limpar a alma. Eu sabia que minha vida tinha virado uma página e eu estava pronta para escrever a próxima com letras firmes. Voltei ao escritório como quem retorna a um campo onde lutou uma guerra antiga, não para comemorar, mas para encerrar o que precisava ser encerrado. Ao atravessar a porta, notei que os olhares eram outros. Não havia mais cochichos de julgamento. Havia cuidado. Havia respeito. Alguns desviavam os olhos com uma vergonha que não era minha. Eu não carregava culpa, eu carregava verdade. O relógio grande ainda estava lá, marcando o tempo com seu compasso teimoso. Fixei os olhos nele por um instante. Quantas noites aquele relógio testemunhou meu medo. Quantas vezes o ponteiro lento me pareceu zombar da minha pressa de ir embora. Naquele dia, porém, o som dos ponteiros me pareceu simples, apenas tempo. Só isso. Tempo que passa e que na sua passagem cura, expõe, reposiciona. Ele apareceu mais tarde. Não entrou como de costume. Entrou menor. O terno impecável já não lhe dava grandeza. O passo, antes seguro, arrastava uma hesitação que eu nunca tinha visto. Não falou comigo. Evitou o corredor onde eu estava. Foi direto à sala dele. E a porta que antes vivia entreaberta fechou-se com pressa. Senti que era o começo do fim. Poucas horas depois, uma reunião emergencial foi convocada. Alguém da diretoria, que raramente aparecia, tomou a palavra. A voz vinha sem rodeios. Foram citados procedimentos, condutas, auditorias internas. Eu ouvi tudo em silêncio com as mãos unidas sobre o caderno azul. Nenhum nome foi dito, mas todos sabiam. O chão dele cedia sob seus próprios passos. Quando a reunião terminou, fui chamada à sala da diretoria. Olhos cuidadosos, perguntas firmes, oferta de acolhimento. Eu confirmei fatos,
Mostrei documentos, entreguei cópias, minha voz não tremeu. Eu não estava ali para ferir, estava para concluir. Ao final ouvi uma frase que guardo até hoje. Sua coragem foi o que manteve a verdade de pé. Agradeci em silêncio, não por mim apenas. Agradeci por todas as mulheres que já tinham caminhado por aquele mesmo corredor invisível sem poder falar. Nos dias seguintes, mudanças aconteceram com rapidez. Ele foi afastado, primeiro em murmúrios, depois em papéis. O sorriso ensaiado desapareceu da paisagem. Seu nome já não circulava com reverência. O respeito que ele exigia à força agora recolhia poeira. Eu não vibrei, não cabia em mim alegria com queda alheia. Eu só queria dignidade. E a dignidade, enfim, respirava. Os colegas se aproximaram de modos diferentes, alguns com abraços contidos, outros com bilhetes deixados sobre minha mesa. Houve quem apenas pousasse a mão no meu ombro e dissesse obrigada em voz baixa. Recebi tudo com serenidade. Eu não precisava ser exaltada, precisava ser vista como sempre quis, uma mulher inteira, mesmo depois das cicatrizes. Em casa, a vida também se ajustava. Minha mãe notou meu olhar menos opaco. Meus irmãos, já crescidos, aprenderam com meu silêncio que força não precisa de gritos. A barriga avançava com ritmo próprio e aquele movimento pequeno, quase secreto dentro de mim, me devolvia a certeza de que eu não era feita só de dor, eu era feita de recomeço. Lembro do dia em que lavei o caderno azul com os olhos. Sentei à mesa, passei as páginas devagar, vi minhas letras oscilantes, minhas anotações precisas, os dias em que minha mão tremia. Ali estava minha história, mas não como uma coleção de feridas. Estava como um mapa. Cada data, cada frase, cada bilhete anexado me lembrava que eu não perdi a mim mesma naquele labirinto. Eu me encontrei. O caderno não era apenas prova, era memória de quem eu me tornei. Houve, entretanto, um encontro que eu adiei até onde pude. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele tentaria falar comigo, talvez para pedir desculpas tardias, talvez para se proteger. Quando enfim aconteceu foi no corredor, já no período de seu afastamento. Ele me viu e parou, os olhos cansados, um pedido que não chegou a virar palavra. Senti uma ponta de pena, não por ele, mas pelo vazio que a arrogância deixa quando se desfaz. Ele tentou dizer meu nome. Eu ergui a mão num gesto simples. Não havia o que conversar. O que eu tinha a dizer já estava dito. O que eu precisava ouvir não cabia mais. Passei por ele com leveza. A porta atrás de mim se fechou como um ponto final. Não posso dizer que a dor desapareceu de uma vez. Dores antigas têm raízes profundas, mas o lugar que ela ocupava em mim ficou menor. O medo que antes ditava meus passos foi perdendo autoridade. Nos dias de consulta, quando ouvia o coração do meu filho pela primeira vez, um som apressado e vivo, eu compreendia que a vida insiste, mesmo depois da noite, especialmente depois da noite. Com o tempo, recebi uma proposta de transferência para outro setor. Aceitei, não por fugir, mas por abrir espaço para o novo. O trabalho mudou de endereço e com ele mudou meu horizonte. Conheci gente diferente, aprendi tarefas novas, descobri que eu podia mais. Minha competência, que sempre esteve ali, finalmente cabia numa mesa que me respeitava. A cidade, antes cenário de constrangimento, se transformou em lugar habitável outra vez. Voltar da feira com as sacolas cheias, sentir o cheiro do pão de fim de tarde, ouvir o som distante de crianças na praça. Tudo ganhava tom de normalidade saudável. A normalidade, depois do abismo, é luxo. Eu cuidava dela, como quem cuida de uma planta rara. Meu filho nasceu num dia de céu limpo. O primeiro choro dele cortou o ar como uma linha clara, separando o antes e o depois. Olhei para aquele rosto miúdo, olhei para as mãos fechadas como se segurassem o mundo e senti um amor que não conhece impedimentos. Não o vi como lembrança de dor, vi como promessa. Eu disse baixinho que ele não carregaria o peso da minha história, que sua origem não seria uma corrente, e sim um vento. Ele não devia nada ao passado. Ele era futuro. Guardei o caderno azul numa caixa, junto com a chave antiga que um dia sonhei girar. Não joguei fora, não por apego à dor, mas por respeito ao caminho. Às vezes, ainda hoje, já idosa, abro a caixa e passo a mão na capa desbotada. Sorrio, não pelo que sofri, mas pelo que resisti. O caderno se tornou um símbolo de algo simples e poderoso. Não mendiguei afeto, não implorei por migalhas. Recolhi minha voz onde a tinham escondido
e devolvi a mim mesma o direito de existir com dignidade. Anos depois, soube que ele se afastou de vez do trabalho. A cidade não esqueceu. O prestígio desfez-se como poeira na água. Eu não comemorei. Entendi apenas que cada um precisa aprender com o que planta e que às vezes a colheita chega tarde, mas chega. Meu filho cresceu cercado de cuidado e verdade. Nunca menti sobre nossa história, mas contei no tempo certo, com as palavras certas. Ele não tem vergonha de mim, pelo contrário, diz que herdou a força. Eu o ouço e penso na menina que eu fui, sentada diante de um relógio hostil, achando que o mundo sempre seria maior do que ela. Hoje, sei que a coragem é a forma que a alma encontra para ajustar o tamanho do mundo ao tamanho da própria dignidade. Se eu pudesse resumir o que aprendi, diria que a justiça raramente desce as escadas correndo. Ela sobe degrau por degrau, no ritmo da respiração de quem não desiste. Minha vitória não teve fogos, não teve plateia em delírio. Teve pão na mesa, sono sem sobressalto, trabalho honesto, respeito ao entrar e ao sair. Teve o riso de uma criança que transformou a casa em lugar luminoso. Teve, sobretudo, silêncio que ensina. Hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço o tic-tac daquele relógio antigo, mas ele já não me vigia, ele me acompanha, e cada batida me lembra que eu não sou mais invisível. Eu recuperei minha voz, coloquei cada um no seu lugar, inclusive a mim, e o lugar que escolhi para ficar é simples e irretratável. Chama-se dignidade. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo que a justiça pode até demorar, mas nunca deixa de chegar. O tempo, que tantas vezes parecia meu inimigo, foi quem se encarregou de colocar cada um no seu lugar. Meu antigo patrão, aquele homem que se acreditava intocável, não apenas perdeu o cargo, perdeu tudo o que mais prezava, o respeito que sustentava sua imagem. A diretoria não apenas o afastou, ele foi investigado, processado, exposto. Descobriram que não era a primeira vez que usava o poder para ferir mulheres em silêncio. Outras funcionárias, encorajadas pela minha voz, finalmente falaram. O que antes era segredo se transformou em coro. Ele caiu sem retorno. Aquele nome que já foi sinônimo de poder passou a ser pronunciado com desprezo. Seus bens foram tomados em processos, sua fortuna se desfez em dívidas. A família, que antes se orgulhava dele, se afastou com vergonha. E a solidão, aquela que ele me impôs com tanta crueldade, foi o que restou para ele. Eu não precisei levantar um dedo para destruir. Foi a própria verdade que o arrastou. Foi sua própria arrogância que cavou o abismo onde ele caiu. Enquanto isso, eu segui minha vida. Trabalhei, criei meu filho com dignidade, reconstruí a mim mesma. Não precisei carregar rancor, porque o destino já havia feito o trabalho de cobrar. A vitória que tive não foi apenas pessoal, foi coletiva. Outras mulheres que antes se calavam encontraram coragem para não permitir que mais ninguém as silenciasse. Meu filho cresceu sabendo que sua mãe não abaixou a cabeça. Ele me olha nos olhos e diz: "Mãe, o que você fez salvou mais vidas do que imagina." E eu acredito, porque sei que cada vez que uma mulher se levanta, outras encontram forças para se levantar também. O patrão terminou seus dias sem amigos, sem prestígio, sem família. Seu nome, antes escrito em placas e contratos, hoje não passa de uma lembrança amarga. Eu não comemorei sua ruína. Eu apenas segui, mas aprendi que a vida tem formas silenciosas e implacáveis de devolver tudo o que é feito. E sabe o que ficou para mim? A certeza de que dignidade é mais forte que qualquer mentira. A certeza de que silêncio pode ser arma e que paciência pode ser justiça em movimento. Se eu pudesse falar com aquela jovem que chorava escondida, eu diria: espere, um dia ele cairá e você, Clara, continuará de pé. E agora falo com você, que me ouve. Se um dia alguém tentou calar sua voz, não desista. Guarde sua força, construa seu caminho. A justiça pode tardar, mas quando chega, ela vem inteira. Deixe sua história nos comentários. Seu nome, sua cidade, sua luta. Suas palavras podem consolar alguém que hoje ainda está em silêncio. E se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, você ajuda a manter viva essa corrente de mulheres que não se deixam apagar. Eu termino dizendo apenas isso. Ele acreditava que podia me destruir, mas foi ele quem terminou destruído pela própria arrogância. Eu sigo de pé e sigo em paz.